Paz e bem, queridos irmãos e irmãs, novamente nos encontramos para saborear a palavra de Deus, buscar degustá-la, sentir o gosto amargo, doce daquilo que, para o nosso bem, Deus profere pela boca de Jesus Cristo. Hoje é terça-feira, dia 7 de julho, e nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esta clássica imagem que Jesus usa para se dirigir aos discípulos, para falar com eles em que consistirá o seu ministério, em que consistirá a atividade missionária deles, que é a imagem do agricultor, a imagem do pastor, também é do agricultor, né? Mas vamos focar aqui na imagem do pastor, alegando, argumentando que o povo estava como um rebanho que não era conduzido, que não era cuidado. Jesus está exatamente chamando a atenção para esta nova realidade que ele deseja, né? Porque os sacerdotes judeus, eles exerciam o seu sacerdócio, mas parece que privado ou faltando alguma coisa. E o que faltava? Exatamente essa visão um pouco mais ampla do pastor, porque o pastor é alguém que tem que ter diante do rebanho um olhar ampliado para perceber todas as necessidades. O pastor, ele não tem o rebanho apenas para extrair aquilo que o rebanho pode oferecer, a lã e outras coisas, mas ele é o cuidador do rebanho. O rebanho tem necessidades, o rebanho é frágil, o rebanho precisa ser protegido. Então, o pastor ele tem que ter uma visão alargada, a gente diria hoje, usando o termo aí da nossa organização social, uma supervisão. O pastor precisa ter essa visão grande, essa visão abrangente sobre o rebanho para poder, de fato, fazer tudo aquilo que é necessário diante desta realidade. Claro que o rebanho é apenas uma imagem para comparar e, portanto, Jesus está se referindo ao povo de Deus, que o povo de Deus é um povo que oferece muito, né? O povo de Deus tem grandes riquezas, grandes virtudes, grandes dons, e ao mesmo tempo é um povo carente, frágil, é um povo necessitado de muitas coisas e que, portanto, precisava agora, mais do que
um exercício religioso de ofícios, de doutrinas, de dogmas, de obediência, precisava agora deste colo de Deus, né? Deste cuidado, fruto do amor de Deus, que nós todos somos responsáveis por transmitir, né? Eu peço muito a Deus por mim, pelos meus irmãos padres, pelos pastores, pais, mães, catequistas, professores, enfim, governantes, que todos nós tenhamos esta sensibilidade que Jesus teve para conosco, tem para conosco e que deve ser fundamento do que nós fazemos diante do povo de Deus, diante da sociedade. Oremos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, irmãos e irmãs.